Esse é um vídeo gravado na calada da noite, no meio da madrugada, meio sem inspiração, sem saber para onde ir. Acredito que você também esteja aqui porque não está entendendo mais o que está acontecendo e eu tão pouco. Mas é uma daquelas reflexões que fazem sentido na hora, a gente precisa anotar em algum lugar e eu decidi anotar em vocês, ou aqui nesse espaço. Eu estava aqui pensando comigo do quanto é difícil ficar aqui parado dentro do quarto na quarentena. Eu não tenho nenhuma necessidade imperiosa, eu não estou passando fome, eu não estou passando frio, eu não estou passando, enfim, uma ameaça na minha vida e na existência dos meus familiares. Pelo menos não mais do que qualquer outra pessoa. Eu não tenho nenhum risco superior porque meu emprego está garantido, meu teto está aqui sob a minha cabeça e tudo parece bem. Eu tenho um computador aqui que eu posso fazer meus vídeos, eu posso jogar se eu estiver entediado, eu tenho os meus livros, eu tenho a minha guitarra, que eu nunca toco, mas ela está ali. Eu tenho uma família que me dá suporte, me dá amor, me dá afeto, mas parece que falta alguma coisa, especialmente nesses tempos em que eu não posso sair de casa, simplesmente, eu não posso sair de casa. E é interessante porque eu, desde adolescente, eu tenho algo que talvez muitos de vocês tenham, que é aquele hábito de se isolar, de se retrair, achar que o mundo não faz diferença, que o mundo não me entende. Que eu pudesse simplesmente me trancar num quarto e ficar isolado para sempre, isso não faria nenhuma diferença, nem para mim, nem para o resto do mundo. Mas justo agora que eu não posso sair, parece que isso tá me matando, como se eu precisasse ver gente. E eu acho que essa é a única coisa que justifica o tanto de gente louca por aí, que faz questão de sair de casa, mesmo que não precise, sem máscara ou com a máscara no queixo, andando de bicicleta, correndo, indo no mercado fazer compra de um dia, comprar um pão, em vez de simplesmente fazer toda a compra para não precisar ficar indo toda hora. A pessoa inventa hábitos para poder sair. Ir em barzinho de fim de semana, o que é totalmente supérfluo. Enfim, é muito autoritário chegar e apontar no olho de uma pessoa e falar: você não precisa disso, mas você não precisa disso. E as pessoas fazem. E é porque talvez, só talvez, nós estejamos falando de uma coisa que mexe sim com a sobrevivência das pessoas. Teve uma vez que eu ouvi essa palavra, e é uma palavra daquelas que a gente aprende só para parecer mais inteligente, que é gregário, ou ter hábitos gregários. Ser gregário são seres vivos que precisam, pela sua natureza, estar entre outros da sua espécie para sobreviver. Ele vive em comunidade, ele vive em sociedade, porque senão, do contrário, ele não sobreviveria. E o ser humano é um ser gregário. Daí que vem, talvez, e essa é uma hipótese, eu adoro falar coisas como se eu tivesse certeza, ainda que eu não saiba a palavra agregar, né, congregar, que é o gregário, é o estar entre outras pessoas, entre outros semelhantes. E o ser humano precisa estar entre outras pessoas, ou precisava, para sobreviver, porque nós somos fraquinhos. A gente não tem garras, a gente não tem presas, a gente não tem veneno, nós precisamos de outros para poder sobreviver e lutar contra os nossos predadores naturais, enfim, sobreviver. Então, é uma questão de sobrevivência. Hoje eu posso muito bem ficar aqui no meu quarto e eu poderia até viver sozinho num lugar, como eu vivi por um tempo, agora eu já não estou mais sozinho, já não estou mais morando sozinho, porque eu tenho um salário que me permitiria viver uma vida sem luxos, sem nenhum excesso, mas eu poderia viver sozinho e eu poderia comprar minha comida e ficar absolutamente isolado de tudo, mas parece que não. Existe uma pirâmide de necessidades chamada pirâmide de Maslow, onde na base tem as coisas que você precisa para sobreviver e vai estreitando até o topo até necessidades que são secundárias, por assim dizer. Você precisa garantir, por exemplo, a alimentação, o abrigo. Depois tem as necessidades que não são tão ligadas à sobrevivência, como, por exemplo, afeto, reconhecimento e assim por diante, que é uma coisa que você não precisa para sobreviver. Você primeiro precisa garantir a base para depois ir subindo. Mas mesmo essa pirâmide tem sido colocada em segundo plano, porque parece que às vezes as pessoas perseguem reconhecimento antes de garantir o próprio sustento. O que eu quero dizer é que às vezes parece que para sobreviver a gente precisa estar entre outras pessoas, simplesmente. Parece que vale a pena o risco de se expor a um vírus e expor as pessoas do mais absoluto egoísmo, porque a vida pulsa ali dentro. Eu não estou aconselhando vocês a saírem por aí simplesmente porque tem um cara na internet dizendo que está ligado à sobrevivência. O que eu estou dizendo é que faz sentido essa angústia, faz sentido sofrer. O egoísmo está em querer transformar esse sofrimento em arma e atirar nas outras pessoas com ela. Falar: eu sofro, então eu sou dotado
do direito de sair por aí e contagiar todo mundo só porque eu não consigo lidar com o meu próprio sofrimento. E o que eu faço com o meu sofrimento é isso, é gravar um vídeo, é falar com vocês, mesmo que esse vídeo talvez nunca venha a ser publicado porque ele não faz nenhum sentido. Então o ser humano é um ser gregário. Além de gravar vídeos, a gente pode fazer outras coisas também, como, por exemplo, encontrar outros tipos de relações platônicas, relações idealizadas. Eu lembro quando eu estava estudando filosofia no colégio e o professor quis citar como exemplo de relação platônica, que é o que estava no livro, aliás. A garota que tem um pôster do seu ídolo, e você pode imaginar vários. Na minha época era o N-Sync, Backstreet Boys, hoje seria o quê? Seria os grupos coreanos de dança, K-pop. E você teria os seus ídolos e você teria uma relação imaginária com eles, ou pelo menos uma admiração unilateral. Tem os youtubers também, talvez você tenha alguns, não que nem eu, porque eu, enfim, sou um pequeno youtuber, mas outros que têm milhares de seguidores. Comigo eu tenho 1000 apenas, então eu poderia até falar com você, quem quer que seja aí do outro lado, eu posso te responder, mas quando uma pessoa tem milhares de seguidores, por mais simpática que ela seja, ela não vai conseguir ter uma relação igual que você tem com ela, é desigual. Então é platônico, a pessoa idealiza. Ela conversa e ela projeta. E ela fica lá e ela não se sente mais sozinha. E tem a Twitch, por exemplo, também, que você vai ver os streamers, né? Onde uma pessoa transmite para 1000, 100 pessoas ao mesmo tempo, ou até 20 pessoas, e ela vai estabelecendo relações com aquelas pessoas ali de maneira desigual também. Cada uma daquelas pessoas vai ter uma ideia diferente de quem está transmitindo, e satisfazendo esse ideal gregário. Tem uma comunidade no chat, tem uma comunidade entre os fãs ali, e aquilo vai funcionando de certa maneira. Outra coisa que também poderia funcionar é o que a gente pode lembrar do Big Brother, por exemplo. Será que o Big Brother ele foi tão animado assim por causa da nossa necessidade de nos identificar com outras pessoas e de, enfim, acompanhar a vida delas e ter esses meta-relacionamentos, esses relacionamentos platônicos, porque a gente não tem mais relacionamento real? Porque a gente tá de saco cheio de ver a nossa família todo dia, ou ver a gente mesmo no espelho e parece que nada muda? Bom, vai vir mais um reality show por aí, né? A Fazenda, e eu acho que o que nos resta é ter uma amizade sincera com a Nájila, ou uma rivalidade absurda com o Biel, e tentar sobreviver e se alimentar disso, como a gente se alimentaria de alguma coisa na madrugada, ali na geladeira. De toda forma, parece que eu já extraí o máximo que eu podia de todos os instrumentos que poderiam me alimentar e agora eu só consigo dizer que eu não aguento mais de todas as formas e todas as linguagens possíveis, inclusive esse vídeo. Eu sinto muito se isso não fez nenhum sentido pra você, enfim. Mas eu acho que eu precisava dizer isso, seja lá o que tenha sido isso.